Boa noite. Está começando mais um programa O Livre, da Band MT, TV Cidade Verde. Hoje eu tenho a companhia do jornalista Rodrigo Vargas, do site O Livre, e do jornalista da TV Assembleia, Cláudio Oliveira, com mestrado em Cultura Contemporânea. Nosso entrevistado é Ivens Cuiabano Scaff. Vou ler aqui a apresentação. Clínico geral, professor de infectologia, escritor, verseiro e poeta. Eu quero saber como é que você se organiza durante o dia para cuidar disso tudo aqui. Você é organizado? Não, sou a pessoa mais desorganizada. Então conta para mim que eu quero aprender. Primeiro que minha produção não é grande, sabe? Você acha? Porque com 65 anos já era para ter mais coisa, né? O meu colega de academia, o Eduardo Maon, em um ano já escreveu mais do que eu escrevi a vida inteira. E a gente Como é que você divide seu dia? Meu dia, as manhãs são para consultório. Consultório. Particular e Unimed, essas coisas. Médico geral. Geral. À tarde eu faço ambulatório de AIDS e hepatite. AIDS e hepatite. E eu sou um médico que eu faço visita em casa, sou do tempo ainda que a gente ia em casa e tal, então tem uma turma que ainda me chama em casa. Então, eu chego em casa, eu não sou casado, eu não tenho que buscar filho na escola, né? Eu não tenho que fazer supermercado. E eu escrevo geralmente à noite. Você escreve à noite durante quanto tempo, Ivens? Depende da época. Por exemplo, agora eu estou escrevendo para os 300 anos de Cuiabá, né? A história de Antônio Pires de Campos, quando ele chegou aqui em 1600 e pouco, né? Então eu botei ele com 12 anos, que era a época que os bandeirantes começavam, né? E eu resolvi parar a história quando ele chega, porque para não falar de bandidagem que começou naquela época, né? E com essa história foi a sugestão do Zé Afonso Porto Carreiro, que eu conversando isso com ele, como que eu vou escrever para criança de bandido, né? Ele falou assim, acaba a hora que ele chegar. E aí, acaba a hora que ele chega, porque o Antônio Pires de Campos era um sujeito violento, né? Que ele arrasou com a tribo Bororo ali do São Gonçalo, na Foz do Cochipó. Ele veio de onde? Ele veio de São Paulo, como todos os bandeirantes, né? E tinha essa característica, 12 anos. Então eu fico no computador procurando coisas, né? Essa é a história de 12 anos, está lá vou errar o nome, no Biliarquia Paulistana, qualquer coisa assim, né? Aí pronto, aí eu descobri que eu não sabia nada sobre brincadeiras indígenas, né? Aí lá fui eu atrás. Pesquisar. E o que ele ia fazer à noite? Né? Se ele viesse aqui, você ia perguntar o que ele ia fazer à noite. Constelações, né? Ninguém fala sobre constelações indígenas, né? Então, última semana, eu passei mergulhado em constelação da Ema, constelação do Velho, constelação, sabe? O Cruzeiro do Sul está lá, mas não faz, na hora do desenho ele não aparece. Quer dizer, como vemos, faz quase nada durante o dia. Agora, Ivens, qual vocação aflorou primeiro? Foi o médico ou foi o poeta? Eu não queria ser médico, não. Tá? Eu queria ser arqueólogo, né? Mas naquela época só tinha Nunca medicina. tarde, não tem problema. Medicina e arquitetura, né? Aliás, a arqueologia mato-grossense é um assunto e tanto, né? Mato Grosso tem o Santelino, eu já fui lá também, já andei bastante aí. E só tinham duas profissões. Quem gostava de matemática ia fazer engenharia, quem tinha descalculia, como eu, ia fazer alguma coisa na área de humanas, né? Porque tem a dislexia, eu descobri que existe descalculia. Eu somo 2 e 2, não dá 5, tá? Aliás, não dá 4. Eu não me acerto com isso, sabe? Então, eu como era um menino bem comportado, você vai fazer medicina? Bom, eu era disciplinado, gostava de estudar, fui. Mas eu gosto de ser médico, sabe?
Se bem que tem gente que fala que eu não sou um médico muito... Os pacientes gostam de você. muito tradicional, sabe? Que eu sou muito conversador, então eu gosto de conversar, gosto de escutar e gosto de falar também. Então, Mas isso é muito bom. No meu consultório eu falo. Porque a gente vai, né? a gente faz uma consulta, o É. médico se fala o que a gente tem, já é muito. No computador ali, pede um monte de exames. Os mesmos. Então é assim Entra que eu na cheguei conversa lá. à vontade, Cláudio. Ives, 300 anos de Cuiabá, né? Nós estamos chegando numa data simbólica, né? Olhando para trás, assim, você que está aí estudando, quanto evoluímos, assim, do ponto de vista cultural? Quer dizer, nós temos, assim, grandes nomes do início do século E quais XIX, foram século os principais XX. momentos, né, dessa evolução? Nós temos, o que marca esses ciclos culturais, assim? Bom, eu já aviso que nós vamos misturar aqui e pergunto sobre medicina. Não, vamos fazer tudo isso. Olha, eu não tenho uma visão geral, mas o que chama muita atenção é que na geração do meu avô, eu tenho 51, né? Conta duas para trás, existiam pessoas que se intitulavam livres pensadores aqui, né? Tem até uma história que meu avô, junto com Isaac Povas, entraram fantasiados de bailarina na igreja matriz e foram excomungados, né? E eles viviam numa briga danada com a igreja, sabe? E todos muito letrados, sabe? Tem uma geração, Estevão de Mendonça, Rubem de Mendonça, depois Gervásio Leite, né? Tem uma geração, Ulisses Cuiabano, um tio meu, que dava aula de português, francês, né? E ainda está inédito. Eu estou com todo o manuscrito dele, quem sabe a gente consiga publicar agora, sabe? E então Cuiabá tinha essa vida cultural que até porque era muito isolamento, né? Por exemplo, meu pai trabalhava com navegação, descia Cuiabá, Corumbá, Cáceres e às vezes chegava lá na Bacia do Prata. Quem quisesse para o Rio, de lá que subia para o Rio, sabe? Então, quando as pessoas iam estudar, era um tempo muito grande para poder voltar, sabe? E os colégios aqui eram muito bons. Eram Você muito disse bons. que muita gente falava francês fluentemente, não é isso? O professor Nilo, tem umas figuras que até hoje se toca o nome dele, o professor Nilo Povas, sabe? E então tinha um Por que núcleo. eles ficaram marcados aí? Por essas Pela atividades? excelência, Pela né, excelência como professor, profissional. né? Então as pessoas saíam daqui e conseguiam boa colocação, né? Por exemplo, o Rondon, né? Claro que ele tem o seu valor particular, né? Mas ele saiu daqui e conseguiu fazer bonito lá na escola militar. Quando esse isolamento acabou Brasília. com Brasília? Brasília. É recente, né? É bem Brasília, né? Só que Brasília trouxe uma coisa esquisita. Nós ficamos com vergonha. Por quê? Porque nossas casas eram velhas, nossa matriz era velha, sabe? E Campo Grande explodindo de prédios modernos. E sempre teve essa rivalidade em Cuiabá-Campo Grande, né? Campo Grande explodindo e Cuiabá resolveu explodir a sua matriz. Exatamente. Falam assim, Explodiu a A matriz. igreja matriz. histórica. Estava caindo. não estava caindo. Olha, Aí eles precisaram de não sei quantas toneladas de Traz dinamite mais que a igreja dinamite, estava não, O caindo. prédio né? estava caindo. olha, Olha, deixa eu falar o que Isso foi quando? Aqui agora eu que estou me informando. Final da década de 60? Foi. Meu Eu fui para o Deus. Rio em 66, eu estava lá na época. 68? Agora, devo falar uma coisa a favor do bispo, né? O professor Dorileu, que é muito ligado também à religião, foi vice-reitor e tal, ele diz que o que não caiu foi a parede da frente, que tinha um reforço especial de cimento armado. Tá? Porque a história que se conta é que vamos derrubar, e aí ela não caía, e teve que botar dinamite. Quer dizer, o né? Brasil precedeu o Talibã. Fez isso com todos os monumentos históricos lá da região. E não foi só o Nós bispo. somos os precursores. Não foi só o bispo. Foi Cuiabá É inteira. interessante, né, doutor? Porque a gente pode pensar nisso, se a gente esticar um pouquinho, Augusto, o falar. O falar cuiabano é uma coisa que se resgatou há muito pouco tempo. Há pouco tempo. Há pouco tempo se resgatou, porque o cuiabano tinha vergonha, né? Tchau, por Deus, agora o que é esse? O cuiabano parou de falar.
Ele puxava o R da Globo. O que caracteriza, o que Né? caracteriza o sotaque, o acento? Ele é um tanto, Cuiabano. vamos dizer assim, ele é uma mistura do caipira, Caipira do interior paulista. Interior do paulista. interior paulista, que é o bandeirante, Ah, enfim. Bororo, né? Sorocaba, Com o bororo. Com o bororo. Com o bororo, porque o bororo é do tchê, tchê, tchê. É. É bororo. Às vezes a gente confunde achando que isso é hispânico, né? Não, isso é castelhano. Não, é bororo. É bororo. É bororo. Né? Então é um linguajar único que ficamos aqui isolados praticamente 250 anos sem contato por terra praticamente. Eu queria saber também, como eu já avisei, essa entrevista vai ser meio anárquica, que a gente vai mudando de assunto. Você diz, Ivens, que começou a gostar de literatura, porque te deram os livros certos. Como é que foi isso? Em que idade você tinha e quem te deu os livros? Olha, eu acho que minha mãe Tua mãe. era filha de Posidônio Cuiabano, que era um ateu, livre pensador. Convicto. Convicto, né? Livre Tinha até uma pensador. piada sobre ele, que as beatas iam lá e falavam, o senhor é ateu mesmo? Ele falava, graças a Deus, graças a Deus, naquela piada. Né? Então, ela era uma pessoa que lia muito. Só falando como que Cuiabá ela era campeã de tênis. As mulheres, as moças, jogavam tênis na época dela. Então, Cuiabá teve uma outra época que ficou meio esquecida lá. Então, na estante da biblioteca, parece muito grande, na estante lá de casa tinha Andersen, tinha Monteiro Lobato, porque a gente não era de família ultracatólica, porque as famílias ultracatólicas, Monteiro Lobato não entrava. É incrível, né? Ele apresenta a versão dos ateus para crianças sobre a criação do mundo, né? Uma coisa maravilhosa. Eu nem percebia. Sabe? Então, a minha leitura começou com Andersen, Grimm e Monteiro Lobato. E quando você começou a conciliar a tua atividade como médico e com a de escritor? Eu escrevia aquelas poesiazinhas de fim de caderno e tal, sabe? Mas aí, um dia, o Sesc precisou fazer alguma coisa e falou, você faz um escritozinho sobre a lenda do Minhocão? Não porque eu escrevesse, mas porque eu já tinha ouvido falar da lenda e tal. E eu comecei a escrever e a coisa foi crescendo e acabou gerando um livro que se chama Uma Maneira Simples de Voar, sabe? Que é passado todo na beira do rio, tem um sítio de um velho que responde todas as perguntas, a perguntaiada entra ali, né, que eu uso o inverso também. E esse livro também tem uma sua história. E é um livro infanto-juvenil. Infanto-juvenil. Eu ganhei um prêmio, né? Quem que estava no júri? Ferreira Goulart. Grande Yasmina Daf jogador. e aquele menino da universidade, ele vai me matar de não lembrar o nome dele. Isso aí depois a César, gente acrescenta. peraí, como que é o nome dele? O professor de literatura. Daqui a pouco eu lembro. Qualquer coisa a gente acrescenta na legenda. Tá? E o prêmio era a publicação desse livro, só que não saiu. Não saiu? Não saiu. Aí um dia uma pessoa falou, Ives, eu li uma história sua, eu gostei, sabe? Estava jogado no lixo. Naquela época não tinha computador. Eu falei, você tem a cópia? Eu não tinha mais. Tá? Então o livro também tem uma história dele. E aí? Como é Aí que você recuperou? Porque Aí ele eu foi recuperei lá na frente. Achou? Eu e o Vander Antunes, que é um quadrinista, que publica até na Bélgica. Ele mora às vezes aqui, às vezes em São Paulo, e publica na Bélgica quadrinhos. Então juntou eu, o Vander, a Clis de Matos, Chico de Matos também, e mais outras pessoas, e nós tínhamos um grupo de história em quadrinho. E inventamos uma editora também, nossa. E foi publicado por essa editora. Então, mas como é que você recuperou o texto? Tinha sumido? Não, estava na mão da pessoa que encontrou no lixo. Show no lixo. Tá? Perfeito. Não vou falar que governo que era. Nada como reciclagem, né? Puxa, eu não tenho que pensar que é uma reciclagem isso. Agora, Ives, você viveu a infância em Cuiabá naquela época. Qual que é a diferença para a infância de hoje? Tão fechada, tão cheia de telinhas,
eletrônica, enfim, como é que você... Olha, não tem nada a ver. Se você me perguntasse qual é a semelhança, eu não ia encontrar. Por exemplo, eu Você sou foi do criado no bairro do Porto. bairro do Porto. O Porto, a gente tinha uma obrigação, 6 horas da tarde, estar em casa. O resto, ninguém ficava perguntando. O onde que a gente interregno. estava. Só tinha que chegar essa hora, senão apanhava. A gente apanhava muito naquela época, né? Só que pai não batia, só em casos graves. Mas a mãe batia no cotidiano. Pelos né? dois. Pelos dois. Então, foi uma infância de beira de rio. Eu estranho muito esse virar as costas de Cuiabá para o rio. Porque na nossa época a gente olhava o rio. Tá? Todo mundo pescava de cima da ponte. A cidade inteira ia para o porto para a chegada das lanchas, sabe? Porque era um acontecimento. Né? E isso é recente, né? É recente. Esse esquecimento do rio, essa condenação do rio à morte, que acontece em outras cidades, é recente, porque eu me lembro de ter vindo aqui já como jornalista e o pessoal pescava no Rio Cuiabá, quer dizer, não faz tanto tempo assim. E hoje o rio está morto? Não, que morto nada, o pessoal inventa história. Então, ele é tem do mesmo peixe, tamanho que ele sempre foi. Não, claro, é de recuperação fácil. Ele mas não é possível tem pescar dejeto lá hoje? industrial. Mas ali na beira do mercado, tá? Do museu e tal. Onde você viveu? É muito esgoto, né? Os peixes, tem muito esgoto ali, os peixes ficam meio gordinhos, eu não sei o que eles comem exatamente. Esgoto. Agora, 40 quilômetros para cima de Cuiabá, o rio está No caso perfeito. do Rio Tietê, em São Paulo, Perfeito. é um negócio absolutamente criminoso que fazem. São Paulo tinha 3 grandes rios e 160 córregos. Imagina a paisagem que os jesuítas ali escolheram. Não tem mais nada. Eu tenho uma certa esperança ainda, Augusto, de ver aqui os nossos córregos recuperados. Então, às vezes, por exemplo, passa ali na 8 de abril, Aqui que é do lado são do muitos. mercado. São muitos. 18 córregos. 18. São muitos córregos. Esse, por exemplo, do lado do mercado, o pessoal fica, não, tampa e pronto, acabou. E eu fico, não tampa, pelo amor de Deus, porque se tampar vai esquecer que existe. A prainha, Porque né? se não tampa, a prainha. Você imagina a prainha que tem 7 graus a mais do que a temperatura da cidade, com córrego e árvore. Você escreveu ou pretende escrever sobre isso? Essa pergunta é para encerrar o primeiro bloco. Sobre a tua infância no convívio com o rio, nesse cenário? Eu ainda não estou pronto para escrever isso não, sabe? Porque Não. eu queria escrever uma coisa fantástica, muito bacana. E como eu estou envolvido com outros projetos, por exemplo, esse da chegada do Os 300 Antônio anos de Cuiabá. Pires de Campos, né? Que eu nunca, cada hora eu invento uma coisa, você falou em jesuíta, vai ter Anchieta também, sabe? Porque Anchieta, 1500 e pouco, sabe? Então, alguém vai citar os poemas da Virgem da Anchieta. Eu fui atrás dos poemas da Virgem, que são belíssimos, aliás. Aí tinha um pretinho que não tinha na história. A hora que eu comecei a escrever, ele apareceu. E se tem um pretinho na história, tem que ter Oxóssi, que é dia de Oxóssi. Você vai precisar de mais 300 anos. Mas é agora que eu estou me divertindo. Termina aqui o primeiro bloco da entrevista com Ivens Cuiabano Scaff. Voltamos já já.